Oi, gente, tudo bem? Eu sou Paulinho Oliveira, sou jornalista e este é o Papo Cabeça número 2. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você, meu amigo e minha amiga, que se ligou no Papo Cabeça número 1 sobre o filme Democracia em Vertigem. Foram muitos os comentários, foram muitas as sugestões, foram muitos os elogios, houve críticas construtivas também. Eu queria agradecer também, claro, a gente não pode deixar de agradecer, a audiência que nos é dada por aqueles que são nossos opositores, que vão às nossas páginas até para nos ofender, não tem problema. Estão nos dando audiência do mesmo jeito. Muito obrigado e um beijo no coração de vocês. Esse Papo Cabeça é veiculado pelos seguintes canais e plataformas: Blog da Dilma, Jornalistas Livres, Mídia Livre, Democracia Participativa e Rádio Classista, com também transmissão dos nossos programas através do canal da Resistência no YouTube. E a gente aproveita e manda um abraço muito especial a duas pessoas que apoiam muito a gente. A minha querida colega jornalista Laura Capriglione, dos Jornalistas Livres, um beijo no seu coração, e ao nosso querido deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, ele que é de Santa Maria, já eu vou falar de Santa Maria no final do programa. Grande abraço, deputado, parabéns pelo trabalho. Hoje a gente vai falar sobre racismo institucional e vocês já dão para perceber que nós estamos aqui do lado com dois professores. Você, meu amigo e minha amiga, que conhece a luta do povo negro, com certeza conhece essas duas figuras aqui que estão do meu lado. No meu lado esquerdo está Zelma Madeira. Ela é gestora de igualdade racial do estado do Ceará, professora da Universidade Estadual do Ceará, curso de Serviço Social. A Zelma Madeira, ela tem um trabalho muito importante de divulgação da luta do povo negro e ela, com um trabalho dentro da esfera do governo do estado do Ceará, tem amplificado ainda mais essa luta até para fora do estado do Ceará. No meu lado direito está o professor Luiz Tomás Domingos. Ele é brasileiro de coração, mas é nascido em Moçambique. E ele é professor da Unilab, Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, do bacharelado em Humanidades, Antropologia, do mestrado em Antropologia, não só na Unilab, como também na UFC, Universidade Federal do Ceará, do mestrado em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis da Unilab. Ele também é pós-doutorando pela UFC em Sociologia e tem doutorado em Antropologia e Sociologia Política na Universidade Paris 8. Professor Luiz, professora Zelma, obrigado pela presença. Eu quero começar dizendo um texto já para jogar a peteca para vocês. Okay. Eu começo o programa com o seguinte relato, feito por uma usuária do Twitter chamada Ana. E ela compartilhou uma conversa de WhatsApp que teve com uma usuária do WhatsApp chamada Juliana Gerente. É sobre uma entrevista de emprego a qual essa Ana se submeteu. A Juliana Gerente disse o seguinte: Ana, estou enviando isso para que tenha uma resposta sobre o resultado da entrevista. Como meu marido disse, eu entraria em contato hoje. Seu currículo é bom, porém, demos preferência à antiga funcionária daqui, pelo fato de ela ter experiência no cargo e não precisar de treinamento. Além disso, ela e os demais funcionários se adequam melhor ao perfil da empresa, se é que me entende. Não estou te desmerecendo, mas como a vaga era para atendente, era preferível uma moça mais padronizada. Como deve ter observado, nossa empresa tem um tipo específico de funcionários. Infelizmente, você não se adequa, apesar do currículo. Não leve a mal, mas entenda. Precisamos de agilidade, que acredito que seu tipo físico talvez não possua. Muitas coisas contam numa empresa e você entende isso, certo? Cor, peso, aparência em geral. Como eu disse, não estou te desmerecendo,
tenho certeza que encontrará um bom emprego. Essa usuária do Twitter é negra e é acima do peso. Ou seja, por este enxerto aqui que eu extraí, ela sofreu racismo e gordofobia. E eu quero começar passando a bola para Zelma Madeira. Como é que você enxerga esse episódio dessa gerente que rejeitou a Ana, apesar do currículo dela, por conta da cor dela e da aparência física dela? Inicialmente eu quero agradecer, né, o convite de estar nesse programa, né, do Papo Cabeça, e vocês terem trazido para o tema, trazido para o debate o tema das relações raciais e específico o racismo institucional. Então eu parabenizo, né, quem produz esse espaço de debate, de diálogo, porque é tão importante nós estarmos falando sobre o racismo, né? Essa mensagem que você está passando, a gente precisa debater ela e detalhar o que é que significa isso, né? Significa o que a gente chama de racismo estrutural. Na verdade, para falar da dimensão, da dificuldade nossa de população negra de ter trabalho, a gente precisa voltar atrás um pouco na história e ver de que forma foi refeito, como foi ganhou nova institucionalidade o trato dos ex-cativos após a escravidão. Sim. Então, na verdade, lá nós tínhamos o jeito de ser tratado e o jeito passa, depois da abolição, a ser tratado sobre racismo estrutural. E o racismo estrutural, ele vai naturalizando as hierarquias raciais, os lugares de desvantagem para nós, e mais do que isso, está grudado a dimensão de nós sermos considerados classe não apta ao trabalho, né? Então, na verdade, isso gruda, a gente sai da abolição no Brasil com essa escravidão que tem a herança, mas também tem a recriação. Sim. Veja que isso aqui foi agora. Nessa mensagem essa agora, semana, e aí essa semana, inclusive, está dizendo o quê? Que eu não posso estar pensando a escravidão só como herança, eu preciso entender ela, como ela se repõe, como ela se refaz, como ela se põe no cotidiano. Então, nós saímos de lá não como classe trabalhadora, não como classe laboriosa, nem para exército industrial de reserva nós serviríamos. Então, por quê? Porque está grudada a nós toda uma imagem de que nós não estamos aptos ao trabalho, ou mesmo quando você vê o currículo dela, mas ela não está no padrão, né? E esse padrão é o que eu estou chamando de naturalização das hierarquias raciais. Então, esse lugar de desvantagem, ou então você não está nos moldes, no padrão da nossa empresa. Isso é o que a gente chama que, embora nós tenhamos avançado, claro que nós precisamos avançar ainda mais para a nossa inserção qualificada no mercado de trabalho, mas nós temos as nossas empresas monocromáticas, né? Ainda há uma predominância de um grupo étnico-racial que vai ter o privilégio que se arrasta ao longo de 520 anos, né? Então a gente não tem como entender isso, o racismo interpessoal, o racismo institucional, se eu não vou atrás desse racismo estrutural, que é a forma como as relações, como uma grande teia, se esparrama por todas as instituições. E aí se esparrama por instituições para nós, importantíssima, que é o mercado de trabalho. Sim. E os processos educacionais e a educação. Porque se eu não tenho uma educação e se eu não adentro o mercado de trabalho, eu não vou ter uma vida de qualidade. Isso, inclusive, num contexto de desemprego alto. Pronto, né? Porque nós temos quase 13 milhões de desempregados, 64% dos desempregados, eles são pretos e pardos, que é por negro. Então, se eu não entender que a questão racial no Brasil é um nó, a questão racial no Brasil é um nó, né? E a gente precisa entender que a gente diz assim, não, o problema é social, a questão é social, a questão não é racial. Mas eu só tenho problema social, a questão social, porque eu não resolvi uma questão racial lá atrás. Então eu saio e adentro uma sociedade que se diz verdadeiramente capitalista, industrial e urbana, né? Mas eu não consigo adentrar. O Estado brasileiro, à época, não vai fazer uma aposta numa política de trabalho, uma política para esses trabalhadores, mas teve recurso, e a
alegativa foi de que não tinha recurso, nós éramos muitos e não tinha como ter uma política de inserção no mercado de trabalho qualificado para nós. Mas teve recurso para os imigrantes. Então, isso que aconteceu com ela é o que está grudado à nossa estrutura e que nós devemos pensar, e o movimento negro já pensou, e a intelectualidade negra neste país, e quem pensa em os movimentos antirracistas, nós temos resposta sim para isso. Então nós precisamos entender que esse lugar de desvantagem, ele está estruturalmente posto. Então não é só essa empresa aí. Claro que você traz um exemplo, mas o exemplo para que a gente entenda a estrutura racista e o nó que é a questão racial no Brasil. E que esse nó precisa ser desatado. Porque eu só tenho problema social porque eu não resolvi uma questão que se arrasta ao longo desses anos, que é uma questão racial. A Zelma falou. Inclusive, a Zelma falou da expressão monocromático. E eu quero passar aqui para o Luiz dizendo o seguinte, pegando carona dessa ponte dessa expressão monocromático da Zelma. Inclusive, eu falei no Papo Cabeça passado que foi veiculado pela televisão um comercial do Colégio 7 de Setembro, pedindo para as crianças se matricularem. E a gente fala da parte infantil, né, esse comercial. E a gente observou que no comercial não tem uma só criança negra. Nenhuma. Apareceu só uma no final, no logotipo, no desenho, mas no presencial lá mesmo, nenhuma para fazer remédios. Como é que o senhor enxerga essa coisa monocromática das empresas brasileiras, considerando que aqui no Brasil a maioria da população é negra, 60% da população brasileira é negra. E 46% da população brasileira hoje se identifica como uma pessoa negra. Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro quero agradecer Quero agradecer ao convite a toda a equipe que está aqui, a professora Zelma, já há muitos anos. Deixa eu só explicar para o pessoal aí por que eu pedi para o professor falar alto. É porque aqui o espaço é aberto e como é uma livraria, a livraria Lamarca, da Avenida da Universidade, vizinha FEAC, tem muita gente conversando, inclusive estão gravando também um programa lá em cima. Aí, às vezes, o som pode chocar aos ouvidos de vocês, porque de repente pode não ouvir. Por isso que a gente está pedindo para o professor. A Zelma já tem uma entonação de voz maravilhosa. Mas aí eu estou pedindo para o professor assim, falar um pouco mais alto, é só por causa disso, viu, meu caro ouvinte, minha querida ouvinte. Vai lá, professor. A todos os ouvintes que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, esse tema é um tema que ninguém pode estar indiferente diante, que eu chamo da crise humana. Uma crise humana, quando um ser humano não consegue ver o outro como um ser humano, significa que tem alguma coisa que está errada. Com certeza, é verdade. Então, nessa dinâmica, a gente obriga a repensar o que levou um ser humano que não consegue enxergar o outro como um ser humano. Então, há um desvio que eu poderia chamar, há uma doença no próprio homem, quando ele não consegue se identificar com o outro, a sua própria imagem. Eu falo como africano, a minha experiência, mas também no contexto brasileiro, é claro, o negro não pode pensar do negro brasileiro sem ter a sua própria história que vem da África. Então, como a professora Zelma falou, esse homem que aqui é chamado negro só, até nem fala como ser humano, é negro, com a cor, talvez aí poderíamos discutir até que ponto a pessoa só ficou o nome da cor. Só fica negro, preto. Ninguém fala. Ninguém fala africano, né? Como que ele era. Nem a história dela é ensinada nas escolas, quer dizer, só ficou um adjetivo da cor. A pessoa tornou cor. Até que ponto uma pessoa se torna cor? E aí voltamos à base, que é triste falar, mas é real. É preciso voltar ao processo da escravidão, que querendo como não, o Brasil tem como base essa junção, entre aspas, as raças que oficialmente dizem que a raça é única, né, cientificamente, mas pelas práticas o conceito prevalece, as práticas sociais.
Agora, como que se explica essa cor que incomoda, essa cor negra? Que no fundo não é a cor, é a pessoa negra que incomoda. Ao mesmo tempo, essa pessoa negra que muitas vezes não é conhecida a sua própria história. Porque quando o africano chega aqui como escravizado, essa cor não está só a cor. Dentro do significado da cor que contém, é negro, negro significa incapaz, significa inferior, significa não tem religião, significa o não humano, ou seja, ser humano, mas é da segunda categoria. É um ser de falta, né? A gente Isso. sempre vai estar falando da falta, A né? falta. Então, o não falta na religião, na inteligência, no ser, na sociedade. Então, não se enquadra no padrão. Que, como você começou já a sua entrevista, né? Essa entrevistada não se enquadra no padrão da empresa. Porque ele não faz parte do padrão. Essa cor, que até, não sei se a pessoa, até me desculpa quem está vendo, essa cor ficou coisificada, objeto. Eu preciso ainda desmistificar o que está atrás dessa cor. Então, o africano chegou aqui, deixou de ser africano, foi um instrumento de produção de meios de produção, um instrumento de produzir riquezas, escravizado. Então, não entra no padrão do ser humano. É triste, mas é a realidade. E quando a escravidão termina, entre aspas, ficou uma certa amnésia nas cabeças das pessoas. Amnésia significa uma certa doença ou do esquecimento deliberado, porque já não consegue enxergar esse liberto na sua dimensão humana. Ficou aquela coisa coisificada, aquela cor. Porque foram 530 anos no total de escravidão, né? No Brasil, de 1530 até 1880. E aquele objeto não tem história. Então não tem história da África. Porque se fizer essa história, ia descobrir que era ser humano. Ter a sua dimensão religiosa, de pensar, de estar no mundo, a sua filosofia. Então, bane-se. Não tem história, não tem passado. Não tem cosmopercepção, não tem. Cosmovisão. Exato. Eu não vim só como força de trabalho. Isso. Né? Eu tenho um legado, eu tenho uma cultura, eu tenho uma forma de organização política, Isso. social, E econômica, eu tenho religiosa. uma origem, Né? E essa parte é deliberado. Não É. pode reensinar, não pode conhecer. Porque se conhecer, ele vai voltar a ser pessoa e vai ter a sua dignidade. Sim. Isso é um autoestima. perigo, essa história da dignidade é um perigo para a elite branca que domina há muito tempo o país. Porque quando começa a pensar que o africano tem a sua filosofia, tem a sua maneira de estar no mundo, a sua cosmovisão, isso cria um conflito do entendimento que, afinal de contas, esse não é só negro, é um ser humano e ali incomoda. Iria existir vários padrões. Então, é melhor continuar com essa cor. O ser negro não é só o status social, mas também coisificar, porque uma cor no negro não tem nada. Uma cor, o que tem é inferioridade, incapaz. Então não quadra no padrão de uma empresa onde essa cor é objeto da desconfiança da sua dimensão humana. O professor falou no meio da sua explanação da questão das escolas que não ensinam história africana. Eu queria perguntar para a Zelma, que ela é a gestora da igualdade racial do Estado do Ceará, ou seja, ela está dentro da esfera governamental do Estado do Ceará. Como é que o governo do Estado do Ceará, e isso a gente está dando como um exemplo para outros estados, porque o nosso programa, o Papo Cabeça, ele é acompanhado em todo o país, inclusive fora do país, como é que o Estado do Ceará tem lidado com esse problema, sabendo que, por um lado, cria-se uma pasta, uma espécie de pasta de igualdade racial gerida por você, e por outro lado, por exemplo, tem uma política de repressão
por parte da Polícia Militar, extremamente danosa à população negra, que reproduz em grande medida o que fazem as polícias militares do país inteiro, que quando encontram, por exemplo, na rua, se a gente for fazer assim uma comparação grosseira, dois jovens andando de bicicleta na Avenida da Universidade, um branco e um negro, a viatura para e vai fazer a vistoria no negro e não no branco. Isso acontece aqui no estado do Ceará, como em todo o Brasil. Como é que você, estando lá dentro do governo do estado do Ceará, convive com esta dificuldade, que eu presumo que haja, de conscientizar muitas pessoas dentro do próprio Poder Executivo, inclusive da própria Polícia Militar, a mudarem a sua postura e a enxergarem o homem negro, a mulher negra da forma como o professor falou. Ou seja, sem essa diferenciação que reduza eles a uma condição inferior aos demais cearenses, às demais cearenses. Olha só, essa questão primeiro a gente tem aqui, o que o professor trouxe como elemento, que nós estamos falando, a dificuldade de percepção e de respeito nessa diversidade, ela tem uma raiz que a gente chama do projeto de nação. Então veja que a questão do racismo estrutural, ela envolve um projeto de nação. Que nação é essa que o Brasil, a elite brasileira, estruturou? É um projeto de nação racista e antinegro. Então é por isso que é tão difícil. Não é uma questão individual de uma pessoa aqui e acolá que não quer dar a humanidade de uma pessoa negra, né? Eu estou entendendo como um projeto de nação. Por isso que é desafiante para quem pauta a política de igualdade racial neste país, né? E numa dimensão, porque o racismo ele é planetário. Ele não é só da realidade brasileira. A realidade brasileira vai carregar uma especificidade de quase 400 anos de escravidão e de ausência de uma política de reparação pelo passado criminoso que foi a escravidão. Então isso coloca-se como um desafio para quem está na pasta. Na verdade, hoje é um grande desafio, como sempre foi, a quem pauta os direitos humanos nesse nosso país. Então, com certeza, nós temos como CEPI, Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial no Estado do Ceará, nós temos o entendimento de que a máquina do Estado, ela não é monolítica, dentro dela nós temos percepções e secretarias e gestores que nós conseguimos dialogar. Certo. E porque pensar a igualdade racial é pensar a transversalidade. Na verdade, a CEPI ela tem um caráter muito mais de estar fazendo uma articulação política. Certo. Para que as secretarias setoriais elas levam em consideração a igualdade racial. Elas levam em consideração. E aí, claro, nós temos algumas pastas que a gente consegue transitar, por exemplo, a gente consegue de educação, a SEDUC, né? Claro que nós temos ainda desafio, precisamos aprimorar, porque lá dentro da SEDUC nós temos uma célula da diversidade, então a gente tem dialogado para fortalecer algo que é bem difícil na realidade brasileira, não é só no Ceará, mas no Brasil, que é garantir a efetividade da implementação da Lei 10.639, da Lei 11.645, das diretrizes para a educação quilombola, para a diretriz da educação indígena. E aí a gente sabe que no Senado Nacional existe todo um corpo, né, de projetos em disputa de querer deslegitimar a nossa luta, eu digo a luta dos intelectuais, a luta dos movimentos sociais, a luta de quem pensa processo democrático nesse país. Então nós temos um rechaçamento, né, dessas leis, delas terem vigor, delas se efetivarem. Então ainda precisamos fortalecer. E aí isso é pauta também da nossa secretaria, de estar fazendo a transversalidade com a SEDUC e com as SMS, as secretarias municipais, fortalecer o Fórum de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Esse fórum no passado eu coordenei de 2009 a 2011. Ele precisa ser reavivado, reativado, né, dentro desse momento de dificuldade de participação, de envolvimento das pessoas. Então a gestão ela tem uma função, claro, mas a gente precisa entender que há que ter essa parceria também com os movimentos sociais e essa sensibilização, e mais do que a sensibilização, a efetivação de ações. Então nós temos uma agenda, construindo essa agenda com a SEDUC para que a gente possa ter essa implementação. Outra coisa, deixa eu terminar. Então nós temos outras pastas e nós temos uma aposta
com as secretarias vinculadas à segurança pública. Então, para nós é um desafio, nós também colocamos no planejamento nosso, agora de 2020, a gente já tinha algumas experiências de fazer a formação, mas a gente está nesse embate como secretaria, porque eu sou coordenadoria dentro da SPS, dentro da Secretaria de Proteção Social, aquela de Direitos Humanos, Mulheres, a SPS. Então, nós estamos no planejamento veiculado para que a gente possa fazer uma das dimensões da política de promoção da igualdade racial, que são as ações valorativas. As ações valorativas é a capacitação dos agentes públicos. Então, nós estamos aí programados, dentro do nosso Conselho Estadual de Igualdade Racial, tem assento essas secretarias, e a secretaria tanto da administração penitenciária como da segurança pública está no nosso conselho, e a nossa luta, o nosso desafio é de estabelecer um diálogo, é isso que nós estamos construindo agora no começo do ano, para que a gente possa incidir diretamente com os agentes, trabalhando essa pauta estrutural. Então, dizer que é simples, dizer que é fácil, não é. Agora, a gente tem que fazer essa articulação política e na luta por mais parceiro para essa transversalidade, esse entendimento. Porque como eu tenho um projeto de nação racista e antinegro, e nós estamos abalados na pauta de direitos humanos, então falar sobre a questão racial, para muitos é mimimi. Com certeza. Entendeu? Então, a gente precisa desse convencimento, a gente precisa desse entendimento do racismo como algo mais profundo. Eu preciso entender do racismo, que o racismo é crime, então eu tenho as ações repressivas. Eu preciso ensinar as pessoas a entender desse lugar das relações raciais como um grande nó, que são as ações valorativas. E nós temos que mudar essa estrutura, e a mudança dessa estrutura nós fazemos pela via das ações afirmativas. E o movimento negro apostou que a saída dos movimentos antirracistas, que nós devemos apostar numa modalidade de ação afirmativa, que são as políticas de cotas. Então a gente precisa mudar a estrutura. Daí a importância de ter política de cotas nos concursos. Nós temos a lei 12.990 de 2014 no âmbito federal, e a nossa insistência com articulação política, articulação com o parlamento, não é algo simples, articulação com os movimentos antirracistas, para que a gente possa ter legislações mais democráticas em termos raciais dentro do nosso estado. Então, o que a gente se coloca aqui é muito aberto a estar encampando esses desafios. Então, para nós, nosso planejamento de 2020 é apostar nessas secretarias, que a gente precisa ter mais, porque a gente sabe do impacto e do peso que é o racismo que passa e que sofre as nossas gerações, a nossa juventude. Essa é uma preocupação nossa. Passando aqui para o professor, inclusive com base nisso que ela falou, eu vou pegar a questão principalmente da política de cotas. Deslocando o microfonezinho, pronto. Tem uma pesquisa que foi divulgada pelo Datafolha, em parceria com Consciência Entre Urgências, Google Mindset, WGSN, que mostra que aqui no Brasil... Oi? Desse ano? Desse ano, 2019. Aliás, ano passado, 2019. Esse ano acabou de começar, que a pauta mais discutida e a mais urgente é em comum. A pauta mais discutida é inclusão no mercado de trabalho, com 45% dos entrevistados, e a pauta mais urgente é a segunda mais discutida, que é justamente racismo estrutural e institucional. E a Zelma acabou de falar sobre a história da política de cotas. Eu vou citar para que você possa construir seu raciocínio 2 episódios interessantes. O ator Tiago Menezes, que faz o personagem Rian da novela Amor de Mãe, da Rede Globo de televisão, causou um rebuliço nas redes sociais ao declarar em uma entrevista a um canal de YouTube que política de cotas raciais é mimimi e que os negros deveriam alcançar o sucesso com base nos seus próprios méritos. Isso depois ele quis desmentir, mas acabou não conseguindo o resultado porque a declaração errada já tinha sido feita, já tinha repercutido nas redes sociais. E ele faz, inclusive, um personagem preconceituoso na própria novela das 9. E o outro assunto que eu vou também passar para o professor para ter seu comentário é o fato de que, com relação a essa história da crítica à política de cotas como sendo mimimi, o governo federal, regido pelo fascista Jair Bolsonaro,
você pode dizer, ele é fascista, tá? Por mais que você tenha gente que diga, não existe fascismo ainda. Existe. Ele é fascista, ele é nazista. O episódio do Ricardo Alvim, na semana passada, revelou isso. Mas, enfim, ele escolheu para gerir a Fundação Palmares um negro que é contra o movimento negro. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua percepção acerca da política de cotas e sobre o fato de que, por incrível que pareça, existem negros contra os próprios negros. Existem negros racistas. Eu, pelo menos, eu acho um absurdo, né? Eu acho um absurdo o racismo em todas as esferas. Eu já acho um absurdo um branco racista. Um negro racista, para mim, é algo surreal. Mas é um projeto de nação. Mas, ninguém está fora. Ninguém está fora disso. Obrigado. Inclusive, os negros acabam reproduzindo, né, o discurso que é jogado. O professor vai ajudar. Vai lá. Obrigado pela informação. E o tema é muito amplo e exige ainda muita reflexão, muitas pesquisas, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o racista, eu considero uma pessoa doente. Ninguém nasce racista. Para ser racista, a gente aprende. A gente é educado pela família, pelas instituições, seja do trabalho, pela igreja, instituições religiosas também, pelo padre, alguns padres, pelos pastores, por vários outros agentes que veiculam essa educação racista, que não é educação. Então, se ninguém nasce racista e a gente aprende a ser racista, talvez o foco principal seria a educação. Como nós educamos os nossos filhos, como somos educados. Não basta entrar na universidade, seja negro, seja branco, mas que conteúdo nós damos nessa educação? Como que se explica com tantas igrejas católicas ou protestantes ou outras religiões que acreditam em Deus, mas são os mesmos autores de racistas? Como que você pode explicar isso? Como pode explicar que um professor que fez toda a formação do magistério para ser professor, que seja agente racista? Ou seja, nós temos que refletir que educação nós estamos a implementar nas nossas escolas. Que educação nós estamos a implementar nas nossas casas, nas nossas instituições ditas de educação, nas nossas escolas. Ainda vou mais longe. O ser racista não depende da cor. Depende da educação que você teve, segundo as circunstâncias que você viveu. Nós sabemos, tínhamos capitães do mato que eram negros, sim, que batiam outros negros. Não pensa que os capitães do mato já desistiram ou acabaram, não, existem. Recreação, né? Há uma invenção. A gente vê muito tomaram novas cores, mas tem. Polícias, então, né? Então, não estranha que encontre um negro seja racista ou que seja contra negro. Uhum. Não é porque negro, ele assume a sua dimensão da negritude. Eu lembrei daquele deputado Hélio Negão que diz: minha cor é o Brasil. Pois é. Mas também é preciso ter cautela, nem todo branco é racista. Sim. É preciso fazer jus de valor. Nós temos brancos que são pessoas contra o racismo. Então não pode, esse debate da bipolaridade negro-branco, a gente precisa reinventar, aprofundar, porque não é só essa dialética branco-negro, negro-branco, e a questão racista é uma questão da humanidade. Qualquer pessoa que sente uma dimensão humana tem que se posicionar contra o racismo. Aí não é questão de ser branco, ser negro. É por isso nós temos que pensar seriamente na luta pelo racismo. Temos que contar parceiros brancos honestos, que entendam a dimensão humana, o que podemos construir nesse mundo, nesse país, nessa sociedade, nas nossas famílias. Então, o que está faltando aqui, ou o que precisa ainda aprofundar, é a educação. As políticas das cotas são necessárias, mas são paliativas. Paliativas porque não é a questão do negro estar na universidade e tornar doutor, que ele já tem a consciência do ser. Precisa muita coisa ainda para entender a sua
o seu percurso, a sua história, o seu espaço na cosmovisão, quem ele é liberto ou é livre? Explico. O liberto é aquele que quer se mostrar a sua dignidade, ou digamos, a sua identidade em função do outro. Espera que o outro defina para lhe aceitar. É o liberto. O livre, ele não depende que alguém diga, eu sou, pronto, basta. Eu conheço a minha história, eu sei onde eu estou. O outro serve como parceiro, podemos discutir, ao pé da igualdade. Mas o grande debate é que há uns que vão na luta contra o racismo, mas já esperando que o outro dê essa sua liberdade, que é um liberto. Nunca a liberdade não se dá, se conquista. Conquista pela educação, conquista pela sua própria história. Então, não lhe estranho, não pode pensar que um negro poderia ser só antirracista, não. Depende da educação que teve. Muitos desses, nós conhecemos, os policiais muitas vezes que estão lá em frente, no campo, são negros também. São vários. Não podemos pensar que quem é racista é só branco, tem negros. Mas o fato de ser negro não pensa que tem a consciência da sua história. A questão é a consciência histórica, o espaço, como que ele entende a sua história. E que isso também a educação não lhe ensinou. Como ele vai aceitar a sua dignidade se na educação diz que o seu avô, bisavô foi escravizado? Sempre foi inferior. A escola nunca ensinou que lá onde saíram os seus antepassados tem uma civilização milenária que não passa aqui nas escolas. Por que não se ensina a história da África? Por que não se ensina a civilização africana? Na África tem reis, tiveram reis. Nós temos mulheres que fizeram histórias, Zinga e muitas outras, e não é do século passado, séculos atrás. Por que não se ensina? Quem um negro que não conhece essa história vai ter a sua autoestima em alta? Muitos dos negros estão aqui, a sua história começa com a escravidão, o seu avô foi escravo. Quem vai ter esse orgulho? A educação já traz essa perspectiva de baixar a estima do negro. Muitos dos negros dizem, onde você vem, nem sabe. Quem é seu avô não sabe. A história ele cortou. E essa violência que eu chamo, violência da escravidão psicológica, religiosa, a violência do próprio negro, na perspectiva que ele já não se sente pertencer a essa dimensão da humanidade. Essa revolta que eu chamo o grito de dizer eu sou negro, não é que seja racista, mas é um grito de dizer, me veja também que eu sou homem, sou um ser humano como qualquer outro. Que às vezes é interpretado como se fosse uma vingança, como se fosse uma posição mais racista, mas isso precisa um estudo mais aprofundado. Ou então uma coisa imbecil que foi inventada pelo Danilo Gentili, que inventou a história de racismo reverso. Sim. Não existe É isso. ridículo. Então, mas a questão nós vivemos numa realidade de traumas. Traumas significa a pessoa que sofreu certo acidente no passado e isso não foi curado. O acidente da escravidão, que não é acidente, é o crime da humanidade. E ao mesmo tempo temos estigmas, traumas e estigmas, de dois lados. Traumas do próprio escravizado, porque sempre foi rebaixado à condição de objeto, e ele não consegue se enxergar a sua humanidade nessa sociedade. Daí o grito. Mas também do lado dominador, que ele não pode ver o negro, a sua humanidade, que é estigma. O negro, quando passa, o outro começa já a ver é inferior, nem sabe se ele formou-se, se ele tem emprego, mas só o olhar já tem estigma. Quando ele passa, deve ser ladrão. Quando passa assim, começa a ver, olha, cuidado.
ele são vai assaltar. mentalidades, né? São mentalidades forjadas. Forjadas. Né? Que já vai Isso, lhe impregnando. direcionando Isso. o olhar e O a olhar. compreensão. Sim. Agora, eu acho interessante dizer que ao lado dessas vulnerabilidades, desses traumas que o professor vem dizendo, Estigmas. esses estigmas, nós resistimos. Justamente. É que a ciência não consegue dar um olhar e uma compreensão para o tipo de resistência que nós vimos engendrando e construindo, né? Até mesmo eu estou dentro da máquina, né? E aí tem todas as críticas, e aí é interessante entender também esse estado como perpassado de contradição, porque se eu só vou atuar no dia que todas as condições para nós mulheres negros atuar, nós não íamos sair. Então nós estamos lá, tem desafio. Nós temos uma pauta ameaçada, historicamente temos. Então, daí, como que nós vamos resistir? Essas resistências coletivas, como é que nós podemos nos fortalecer, né? Fazer parceria no sentido... Mas a essa questão, o professor sabe muito mais, né, de África, e eu diria dos afro-brasileiros, como que essas descendências, elas foram, diante do passado criminoso, que foi a escravidão, foram resistindo. Desde a constituição de família, desde a dimensão da religiosidade, a aposta na educação. Nós sempre apostamos no processo educacionais. Né? É mentira dizer que nós não formamos família, porque nós formamos família, mesmo em tempo de adversidade. Se hoje nós somos o que somos muito, é por obra e graça da nossa família e principalmente das mulheres negras, segurando a onda, segurando para que a gente pudesse estar aqui. Né? Então a gente precisa pensar essas vulnerabilidades e as resistências, todo o tempo, porque senão o nosso olhar não vai dar conta. Eu vou falar, inclusive foi muito interessante a Zelma falar agora da história das mulheres negras, porque a terceira pauta mais urgente, aliás, a terceira pauta mais discutida por essa pesquisa do Datafolha de 2019 recai justamente no tema feminismo negro. E eu tenho aqui alguns dados interessantes e depois eu vou contar uma breve história. Mas antes, eu quero citar ainda sobre o que o professor falou. Eu lembrei da história do jogador de futebol Thalisson. Eu não lembro o nome do clube, mas ele joga no futebol da Ucrânia. E recentemente ele foi vítima de racismo pela torcida do seu próprio clube, aliás, do clube adversário. Ele estava enfrentando, acho que era campeonato russo, se não me falha a memória. Se você aí de casa souber o nome do time, por favor, informa. Depois a gente informa para vocês no próximo Papo Cabeça, aqui no blog da Dilma, Mídia Livre, Jornalistas Livres, Rádio Classista, Democracia Participativa e esqueci o nome da comunidade de Paulo Pimenta, depois eu lembro. Canal da Resistência Minha Pulguinha acabou de me informar, obrigado. Ele reclamou da torcida, fez um gesto obsceno para a torcida em resposta às ofensas racistas, acabou expulso e publicou no Twitter um longo desabafo que ele encerrava dizendo: não basta você não ser racista, é preciso ser antirracista. Angela Davis. Exatamente, citou a Angela Davis. E tocando nessa história do feminismo negro, eu queria citar alguns dados para a Zelma, para ela fazer o comentário. Essas risadas que você está ouvindo é do programa Vizinho, tá? Lembrando mais uma vez, nós estamos na Livraria La Marca, o espaço é aberto e é democrático, mas como é um espaço aberto e o nosso microfonezinho ele é multidirecional, ele pega vários sons. Então, por favor, não estranhe e se divirta junto com a gente. Então, revelando uns dados aqui dessa pesquisa de 2019 do Datafolha para a Zelma. 66% de todas as mulheres assassinadas no país em 2017 eram negras. A mulher negra ganha, em média, aliás, vou começar por essa informação, a mulher branca ganha, em média, 76% do salário do homem branco. A mulher negra ganha, em média, 55% do salário do homem branco. A minha esposa, Vivi Castro, te amo, ela sofre, provavelmente, os efeitos dessa discriminação. Há mais de 3 anos ela está fora do mercado de trabalho, jogando currículo à torta e à direita e não consegue admissão. E ainda, vez por outra, é vítima de preconceito. Certa vez nós estávamos, eu gosto de dar nome aos bois, eu não faço como alguns colegas jornalistas meus da Rede Globo, que não dizem o nome da empresa. Eu vou falar igual o Tim Maia, eu não quero caboetar não, mas foi nas lojas Renner, do Shopping Rio Mar. Nós estávamos, ela chegou primeiro para olhar umas peças de roupa e eu estava no trabalho, chegaria depois. Quando eu cheguei,
ela estava visivelmente transtornada. Eu disse, baby, eu chamo ela de baby. Baby, o que foi que houve? Baby, eu estava sendo perseguida pelo segurança da Renner. Parecia que ele achava que eu queria roubar alguma peça de roupa. Eu, é mesmo? É mesmo, baby. Eu me senti constrangido, eu me senti desconfortável, sabe? Ela tava vestida de forma simples, e aí eu entrei na loja Renner, chamei o rapaz, eu digo, olha, ela se sentiu constrangida aqui dentro. Ah, mas o que foi que aconteceu? Não sei o quê. Aí eu contei o episódio. Ela, não sei, eu não vi isso aqui não. Digo, pois ela viu e eu confio no que ela disse. E desde então, eu e ela boicotamos as lojas Renner, que inclusive a gente sabe que as lojas Renner apoiaram o golpe contra a Dilma e apoiaram o Bolsonaro. Então eu queria que a Zelma falasse um pouco do desafio do feminismo negro, que se já é difícil a luta do negro em si, eu imagino como deve ser difícil a luta da mulher negra, pelo que a minha esposa passa quando ela tem que vivenciar esse tipo de situação. Primeiro é dizer que essa nossa sociabilidade, a nossa formação social brasileira, ela tem um tripé, né, que sustenta, é a classe, é a raça e é o gênero. Então, veja, quando nós temos essas forças, esses eixos aí acumulados. Então, ser mulher, né, já é algo bem difícil, né, para... Não, pode seguir, porque a minha pulguinha de vez em quando informa. Então, assim, é difícil, e mulher negra também, porque nós vamos sair, temos vivido cotidianamente atrelado a alguns fatores, elementos também que nos traz desvantagem, né? Desde a hora de o que é o entendimento de mulher negra, a questão da erotização, o corpo, o objeto, e essa dimensão de sermos destituídos de uma ética e de uma moral para o trabalho, né? Do que com todo o respeito que a gente tem, mais de 66% do emprego doméstico são para as mulheres negras. É isso que tem oferecido para a nossa juventude negra. Eu digo muito, sempre as pessoas só oferecem para as garotadas, para as meninas negras, indígenas também nesse nosso país, né, a dimensão da faxina, do trabalho doméstico. Eu digo, nós não tem outra coisa para oferecer, não. Nós não temos outros potenciais para fazer que não só o emprego doméstico, com todo respeito que a gente tem empregado doméstico. Então, essas vulnerabilidades, essa falta de oportunidade, esse racismo estrutural, essa dimensão, aí os dados que você trouxe do feminicídio, né, dessas mulheres, nós temos uma legislação, veja, que quando nós temos legislações no sentido abstrato, numa aposta do liberalismo, não tem dado certo. Então eu tenho a Lei Maria da Penha. E por que é que na hora do feminicídio, da dimensão do aumento da violência, claro que a gente sabe que todas as mulheres, numa sociedade como estruturante, as desigualdades de gênero, atacam. Mas por que eu tenho e até diminui a violência para as mulheres brancas e não diminui para as mulheres negras e para as mulheres indígenas? Se eu não for atrás da força desse racismo estrutural, eu não vou compreender, né? Então veja o quanto é desafiante até na hora de quando você nasce, o bebê, a criança, a menina negra, os ataques, a questão do estupro, a visão de um erotismo exacerbado, das garotas, das mulheres, nós mulheres negras, o entendimento acerca da nossa sexualidade e a dimensão do nosso corpo, de que todo mundo pode tocar, né? De que a sexualidade dessa mulher negra é como quente, fogosa e topa tudo, né? Então são imaginários, carnaval, né? São imaginários sociais, portanto não é mentira, é o que estrutura as sociabilidades de que isso é natural, de que isso é desse jeito mesmo. E inclusive muitas das nossas garotas incorporando isso, meninas negras, como se fosse essa dimensão do turismo, né, dessa exploração sexual. Então são muitos os dados preocupantes e o que faz com que a gente tenha que apostar em políticas universais, mas também específicas. E específica levando em consideração aquilo que eu venho dizendo, para a garantia da igualdade racial, né? Da promoção e o respeito aos grupos que historicamente sofrem discriminação. É a aposta de que o racismo é crime, então é ação repressiva. Não tem outro caminho. É crime, então, portanto, vamos nos caminhos. É valorativa no sentido de ensinar e de mudar a estrutura pelas ações afirmativas que a gente tem trabalhado mais com a modalidade de cotas, mas pode ser outro. As pessoas, esse negócio de cota é humilhante. Não é política de reparação. Mas se você está incomodado, pois apresente para nós. Pode apresentar, nós estamos abertos. A pergunta não é se você é contra ou a favor das cotas. A pergunta deveria ser, você é contra ou a favor da igualdade racial? Se as cotas estão levando a igualdade racial, vamos fazer a aposta nas cotas. Mas se não for, tiver outro, se apresenta,
Você quer trazer outra coisa, contanto que a gente, nessa situação de desigualdades socioraciais, é que a gente não aguenta. Então, nós temos que ser propositivos no sentido de estar. E essa propositura, nós não podemos ser inocentes achando que é só você ter um coração aberto e feliz e abraçar os negros, vai resolver. Não vai, porque a questão é estrutural. Ela tem um eixo que estrutura. Então, ela não vai ser resolvida. Ela vai ser resolvida, mas precisa de muitos incrementos, de muita compreensão, né? E aí a gente precisa fazer as apostas nessas alterações. E eu acho que esse tempo difícil para os processos democráticos, de ameaça aos processos democráticos, não é? Nós precisamos estar unidos nessa perspectiva, nessa pegada antirracista, né? Então é por isso que hoje, sábado, quando você me convidou, eu vim. Porque eu acredito que todo e qualquer espaço, a gente está fazendo debate, está aqui sentado com o professor, e a gente já tem tido em outros lugares, né? A gente precisa engrossar a fileira, né, desse debate, de qualificar esse debate. Dizer que nós vamos para uma rodada de negociação, como dentro da segurança pública, vamos conseguir tudo, não vamos, mas nós temos que ir, vamos, quem vai conosco? Quem é que pode ir? O que é que todo o nosso acúmulo de marco legal, de legislação, nós vamos tentar, com toda dificuldade, com todo o abalo, mas a gente precisa ser forte. Esse é o nosso ensinamento de nossa ancestralidade, de nossa africanidade. É resistir, mesmo em tempo difícil, porque se a gente fosse diante do passado criminoso que foi a escravidão, não tivesse tido a resistência desde a construção de família, como eu disse, do campo das religiosidades, família não dava para formar família no nível de parentesco, formava as famílias de santo, né? Se a questão da imprensa negra, não é? O movimento negro com toda a sua estética, os movimentos antirracistas, a juventude negra, a juventude que está na periferia morrendo certamente, mas resistindo também pela via da poesia cantada, que é muito nosso, dos slam, né? Do que esses coletivos juvenis eles têm apresentado nas redes sociais também. Então a gente tem que fazer essa aposta, não achar que está tudo lindo e maravilhoso, mas é a partir dessas questões, desses aspectos, dessas sementes de resistência, a gente poder abraçar no sentido da gente mudar e alterar. Nós já mudamos algumas coisas. Claro que tem muito mais para mudar, mas a gente precisa estar nessa afinidade com pessoas antirracistas, né? E com outros negros, africanos, africanas, negros e negras, indígenas, né? Povos de terreiro, que tem mostrado para a gente também os povos originários, como são os indígenas, os quilombolas, que, como diz o professor, se for visto só na sua cor, se perde toda a sua cosmopercepção, todo o seu jeito de ser, porque aí essa visão de que explica o que é o mundo, o que são as relações e as pessoas. O medo é esse, porque aí nós vamos entrar com um projeto de sociedade em disputa. Então eu tenho um projeto de nação que se ergue racista e antinegro, e aí é por isso que essas buscas e essas perspectivas decoloniais e de questionamento desse projeto de nação são realmente rechaçadas. Mas não é que vai ser rechaçado que nós vamos desistir. Nós temos que saber juntar essas forças e, na verdade, com quem a gente pode dar a mão, para que a gente possa estar nessa... Inclusive, eu digo só para acrescentar, é contraditório quando a gente repara, mesmo que se afirma racista, por exemplo, no Nordeste, historicamente, dificilmente está a pureza, né, da raça. Agora, eu fico me questionando, para quem nos observa, como que uma pessoa que tem bisavô indígena, tetravô negro, e que ele não consegue enxergar no negro como um parente dele, só porque tem a pele clara. Ali tem alguma coisa que eu chamo uma doença. Quando a pessoa não consegue valorizar o seu próprio avô, que é indígena, a sua avó que é negra, e que você repara a pessoa negra como se fosse uma pessoa estranha, enquanto na sua veia corre o sangue do índio, corre o sangue do negro, o seu avô tetravô que está lá, aí há uma doença que eu chamo uma crise humana. Quando não consegue enxergar a sua própria história, que faz parte do negro, que faz parte do índio, a esquecer, né, mas justamente essa que é o processo de miscigenação. A miscigenação retirada dela, os tensionamentos. Então, a mistura sempre harmoniosa. Não foi uma coisa linda, tinha os povos originários, mas é aí que eu chamo. É isso que essa educação precisa ser reeducada.
porque alguma coisa que está errada. E são os lugares que já estão definidos. Por isso que não é só, desde a hora que eu cheguei aqui que eu estou dizendo, não é só os processos de educação. A educação ela é muito importante, mas eu tenho e tem que ter o entendimento de que racismo é crime. É repressivo mesmo. Tem que ter entendimento que vale a educação e tem que mudar a estrutura. A forma como o movimento negro abraçou e tentou garantir uma unanimidade, porque nossas pautas são muitas. Nós queremos muita coisa, mas o movimento negro no Brasil disse, olha só, final do século XX, início do século XXI, nós temos muita pauta, mas nós vamos fazer uma aposta. Vamos fazer uma aposta nas ações afirmativas, principalmente para a entrada na universidade e para os concursos públicos. Então são as políticas de cotas, essa tem sido a nossa aposta. Se tiver outras pessoas com outras apostas, nós vamos ficar, mas nós temos que ver isso. Então a gente precisa entender que é projeto de nação que tem que ter as clássicas, as políticas públicas clássicas, eu digo isso, pessoa, né, gestora, trabalha com as políticas públicas, que também não é só essa saída, mas é uma das possibilidades. Nós temos que ter as políticas universais, as políticas específicas de repressão, valorativas e ações afirmativas, para que a gente faça uma aposta de mudar essas estruturas. Porque nós temos uma história, professor, que sedimenta essa miscigenação longe de conflito, a gente não quer falar de tensionamento. A negra deitou-se na rede do senhor romanticamente, ninguém vai falar de estupro, ninguém vai falar de estupro. Freire, e vamos dizer que perdurou aqui o mito da democracia racial. Então eu tenho que falar criticamente do processo de miscigenação, professor, para que a gente possa ter orgulho do nosso bisavô indígena e nossos antepassados africanos. E tenho que desconstruir a dimensão do mito da democracia racial, que é mito. Agora, só que como o senhor diz, eles vão dizer que nós somos raivosos, que nós somos agressivos, que o problema é nosso, que o problema é individual, é o senhor que é uma pessoa mal resolvida, entendeu? Vai botar para debaixo do terreno interpessoal, pessoal, o problema que é social, porque deita raízes nas relações sociais. É por isso que eu gosto de trabalhar aquele livro, O que é o Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida. Né? Eu acho que ele ajuda muito a gente pautar, as esquerdas precisam ver isso, porque senão eu vou dar ênfase só à dimensão da classe. No dia que eu resolver a questão da classe, eu vou resolver o gênero e raça, e não é, porque são eixos com o mesmo peso. Então eu tenho que saber fazer leitura de formação social brasileira a partir da classe, da raça e do gênero, e ver que nós passamos da escravidão e que foi reconduzida e reformulada e reconfigurada a forma de tratar os ex-cativos sob forma de racismo estrutural. Então a gente precisa, não para engessar a gente na estrutura e dizer que não tem jeito, mas é só para dizer que as raízes são mais profundas e que a gente precisa de algo com mais profundidade. Eu já está quase começando a terminar, mas ainda dá tempo de colocar um assunto aqui em pauta para rapidamente os nossos entrevistados falarem. Inclusive pegando carona nisso que a Zelma acabou de falar sobre a história da dificuldade da mulher negra se inserir no mercado de trabalho, a não ser em cargos de faxina, de limpeza, essas coisas. Isso talvez acabe se refletindo também na questão da classe social, que a grande maioria da população pobre brasileira é negra. E isso acaba repercutindo na necessidade que nós temos enquanto sociedade de escolher melhor os nossos representantes. 2020 é ano de eleições municipais e eu trago aqui mais 2 dados interessantes aqui. Segundo essa mesma pesquisa do Datafolha 2019, 7 entre 10 negros brasileiros não se sentem representados pelo governo. E as classes D e E acham mais importante votar em candidatos negros do que as classes A e B. Entre as classes A e B, 47% acham importante votar em candidatos negros. Entre as classes D e E, 73% acham mais importante votar em candidatos negros. Eu queria que rapidamente, nós temos menos de 10 minutos para encerrar, e a gente ainda vai apresentar os livros ao final, cada um de vocês fizesse um paralelo sobre essa necessidade que nós temos, entre outras formas de resistência, de escolher melhor os nossos representantes em processos eleitorais, como que vai acontecer em outubro de 2020. Professor. Olha, a questão política é uma questão... todo o homem é um animal político, né? Ninguém está indiferente à dimensão política. Agora, quem deve estar no lugar, de fato, tem que ser aquele que representa a maioria, que é o processo democrático.
Mas isso não basta, é preciso ter a consciência das que exigem que o eleitorado, quem elege, tenha consciência do propósito que está votando. Isso talvez precise ainda um reforço grande de quem está em frente de eleger, de saber, essa pessoa me representa. E ainda voltamos à base inicial, quando as pessoas estão fragilizadas, essa consciência às vezes fica doentia, não consegue eleger conscientemente, porque alguém vai propor 1 quilo de feijão, alguém vai propor tijolo para construir a casa, vai propor para ir ao hospital. Então essa dimensão da consciência eleitoral é uma questão muito séria. Até que ponto o eleitor é consciente naquele que ele escolhe? É um debate muito sério para alguns países, é uma coisa muito séria. Quem elege, como está a eleger, qual o propósito da sociedade que se pretende. Então essa dimensão tem que ser bem analisada para que o eleitorado ou o eleitor tenha consciência naquilo que vota e possíveis consequências da sua escolha. Zé. Mais de 70%, 71% da extrema pobreza é negra, né? E a gente sabe que essas dinâmicas da periferia, do lugar onde se concentra a maior pobreza, tem uma grande presença das mulheres negras, seja como presidente da associação, seja de outras formas, a gente sabe. Então eu diria que as mulheres negras é aquela que mais se aproxima desses quadros de vulnerabilidade, mais compreende. Então é só para chamar a atenção do quanto é ínfimo o tipo de representação política de nós mulheres negras na política, nos processos de representação política. Então há que ter essas diferenças, há que ter esse debate, há que ter essas possibilidades, essas oportunidades para essas mulheres que estão aí. Aí a gente sabe que no Brasil, nas eleições de 2018, sobe, né, consegue ir nada mais do que no cenário nacional, do que uma dúzia de mulheres negras que estão no parlamento, né? E elas estão no parlamento e tem toda uma dificuldade, porque mesmo nos partidos de esquerda, nem sempre eles vão entender que essa ponte, ela é melhor, eu acredito, aposto que eu acho que sabe fazer uma leitura de realidade, portanto tem uma representação maior, quem está mais próximo, né, de fazer essa ponte, essa mediação, e quem está são as mulheres negras. Então é só um chamado para a gente prestar atenção, né, do quanto também tem sido mudado, né, essa semente também a gente tem todo o caso de Marielle, o que representou Marielle, né, essas sementes que foram ficando, essa luta, essa pauta que nós, mulheres negras, temos feito para mostrar essa realidade, né? Mostrar a forma e as consequências danosas de um racismo estrutural. Eu penso que as mulheres negras estão conseguindo, elas conseguem avistar isso. Então é bom que a gente preste atenção agora nos processos eleitorais para as mulheres negras e a gente poder empoderá-las e potencializá-las para que ela possa fazer essa representação política. E aí é o que eu estou chamando de resistência. É mais um ponto. A resistência, para mim, ela não vem só de um lugar, ela vem de várias frentes. E a gente precisa, nessas várias frentes, se juntar para que a gente possa construir essa resistência com mais força. Porque precisa, né? E tem essa dinâmica. E essas meninas, essas mulheres estão aí fazendo. A gente precisa ter uma escuta qualificada e ouvir, entender o que é que essa moçada está fazendo no YouTube, está fazendo na comunidade, está fazendo na periferia deste Brasil. Antes da gente já passar para o encerramento, vou pegar a carona e vou citar uma história sobre representatividade negra no parlamento. Eu lembrei da história da dentre as poucas, infelizmente, parlamentares, mulheres negras que nós temos a senadora Regina Souza, do PT do Piauí. E eu lembro de uma história que ela contou... Piauí, né? Olha aí, piauiense aí. Teresina. Olha aí, de Teresina. Então, conterrânea da Zelma, a senadora Regina Souza, ela... Não sei qual foi o órgão de comunicação que ela deu uma entrevista, ela citou que no primeiro dia em que ela chegou no Senado e foi pegar o elevador dos parlamentares, ela foi discriminada e disseram para ela que o elevador de serviço era outro. As narrativas são sempre essas, né? E ela teve que dizer, não, eu sou senadora, eu fui eleita pelo Piauí. E ela se afirmou e ela está lá, aliás, fazendo um excelente trabalho parlamentar. Um grande abraço à senadora Regina Souza, do PT do Piauí, que certamente, através do canal do deputado federal Paulo Pimenta, como é o nome do canal mesmo?
Resistência, canal da Resistência do YouTube. Obrigado ao meu ponto eletrônico humano. Certamente nos acompanha pelo canal da Resistência do YouTube, do nosso querido deputado federal Paulo Pimenta. Nós vamos encerrar aqui o nosso Papo Cabeça. Pedindo aos nossos entrevistados, eu também vou fazer isso, que indiquem, isso é feito em toda a edição do Papo Cabeça. No Papo Cabeça passado nós fizemos isso, nesse nós vamos fazer, no próximo também, que indiquem um livro para a leitura dos amigos e amigas que nos acompanham pelo blog da Dilma, Mídia Livre, Jornalistas Livres, Democracia Participativa, Rádio Classista e Canal da Resistência. Por quê? Primeiro porque nós estamos numa livraria. Nós estamos na livraria La Marca, que fica na Avenida da Universidade, vizinho à Faculdade de Economia e Atuária e Administração da UFC, a FEAC. Você que está em Fortaleza, venha conhecer a livraria La Marca. O espaço aqui é sensacional. Você é muito bem atendido, tem muito livro legal, muito livro bom, tem lanche. Hoje eu não comprei, que a minha condição tá meio coisada, mas tem lanche barato, tá? Para vocês, barato e bom. Semana passada eu vim aqui com a minha esposa, nós veio aqui com a minha esposa e minha cunhada Iris Castro, também um beijo para você. Nós compramos uma torta aqui que é uma delícia e é barato, viu? É barato. Tem água aqui que a gente comprou aqui, estava aqui na mesa, fizemos publicidade gratuita da marca aqui. Café. Eu não posso tomar café, mas quem pode tomar café, toma o seu cafezinho. O café aqui é uma delícia. Então, vou começar pela Zelma. Zelma, qual é o livro que você gostaria de indicar para os amigos e amigas que nos acompanham? Essa é uma tarefa muito difícil, né? Porque são muitos livros, tem muita coisa boa para a gente ler, mas, como sempre, eu indico Angela Davis, né? Aqui tem duas referências, mais raça, classe, mulher. Sempre esse debate, liberdade é uma luta constante, mulheres, cultura e política e tanta outra de Angela Davis, e o que eu já anunciei também, não só o que é racismo estrutural, mas é toda uma coletânea, uma coleçãozinha de textos, né, que tem do feminismo negro, de Jamila e várias outras, o que é encarceramento em massa, né, daquela... Eu esqueci agora o nome da coleção, mas é onde você encontra o que é um racismo estrutural do Silvio de Almeida, eu também recomendo. Pronto, se você souber o nome da coleção, também nos ajude. Professor Luiz, se você tem algum livro para indicar, tem aí, eu já estou vendo aí que está na agulha aí. Antes do programa ele já tinha pego o livro, olha, eu vou divulgar esse livro, pois divulgue, venda seu peixe. Na verdade, o que nós estamos a falar aqui é o fruto das nossas reflexões também, de pesquisa, de ver o mundo. Tem um artigo que eu estou falando, Entre Traumas e Estigmas da Colonização e Escravidão, que está no Google, podem puxar. É seu, professor? É meu, que podem complementar a minha reflexão no que se trata do racismo. E também tenho essa obra aqui, que é Africanos, ou seja, Desafio da Presença de Conhecimento e Saberes Africanos e Afrodescendentes. Vira para a câmera, pessoal. É uma obra que foi publicada pela editora Abris, que dentro tem artigo, mas nós trazemos uma reflexão como os saberes africanos afrodescendentes podem ajudar na educação brasileira para reconstruir essa nossa educação que, de uma certa maneira, temos pequenas crises para consertar. Obrigado. Bom, eu vou indicar 2 livros. Um que tem a ver com o tema do nosso programa de hoje e um que não tem a ver com o nosso tema do programa de hoje, mas tem a ver com um fato histórico que aconteceu no dia 27 de janeiro, que nós vamos relembrar. O que tem a ver com o tema de hoje é esse aqui. É de João José Reis, ele é professor de pós-graduação em História da Universidade Federal da Bahia. E ele publicou esse livro chamado pela editora Companhia das Letras, Ganhadores, a greve negra de 1857 na Bahia. Para quem não sabe o que eram os ganhadores, eram homens e mulheres negros que ficavam na rua esperando homens e mulheres brancos serem, entre outras coisas, carregados por eles. E eles ganhavam alguns trocados ou alguma coisa parecida. Por isso que eram chamados de ganhadores. Em 1857 eles fizeram uma greve que paralisou a cidade de Salvador e que evidentemente foi reprimida pelo Estado, mas que entrou para a história, e esse fato é resgatado por meio desse livro do João José Reis, inclusive naquele esforço de nós resgatarmos fatos históricos atinentes aos negros e negras
que infelizmente são relegados a segundo plano e parece até que não tem história, mas tem e tem muita. O outro livro que eu vou indicar não tem a ver, como eu disse, com o racismo, mas tem a ver com a tragédia de Santa Maria, a tragédia da Boate Kiss, que completa 7 anos no próximo dia 27 de janeiro, e até agora ninguém foi punido. O livro é esse, Guerreiros de Santa Maria, da Editora Prêmios. O autor sou eu, Paulinho Oliveira. Esse é meu primeiro livro publicado, foi publicado em 1º de maio de 2014, e ele é um livro-reportagem sobre a tragédia de Santa Maria. Eu fui a Santa Maria, entrevistei pessoas, familiares e amigos das vítimas, e consultei os autos do inquérito policial que indiciou 16 pessoas. Dessas 16 pessoas indiciadas, inclusive o prefeito de Santa Maria na época, o César Schirmer, que hoje foi secretário de segurança do governo passado do José Ivo Sartori e apoiou o Bolsonaro. Apenas 4 foram denunciados, e desses 4 denunciados paralisam, procrastinam o processo à torto e à direito, alegando homicídio culposo, quando na verdade foi dolo eventual. E o processo está paralisado, e parece que a Justiça do Rio Grande do Sul se esforça mais em processar os pais das vítimas, que criticam o Ministério Público, do que em condenar quem realmente deve ser condenado. Então, para que não se repita, nós relembramos a tragédia de Santa Maria. Nós queríamos agradecer a Zelma Madeira e ao professor Luiz Tomás Domingos, da Unilab, pela presença nesse nosso programa maravilhoso sobre racismo institucional. Muito obrigado a você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanha sempre no blog da Dilma, Mídia Livre, Jornalistas Livres, Canal da Resistência, Rádio Classista e Democracia Participativa. Eu peço a você, meu amigo e minha amiga, pelo amor de Deus, compartilhe nossos vídeos, curta nosso canal do YouTube. Nós não temos patrocínio além de vocês. Dê um tchauzinho aí, rapidinho aí pro pessoal. Obrigado a todos e a todas que nos assistem. Lembrando que luta pela dignidade de todos os homens que se sentem homens humanos. Essa é a nossa luta, que sejam representados numa sociedade, que todos tenham um espaço para viver. Uma palavra, eu sou africano, em África sempre tem provérbios. Os provérbios africanos dizem que o ser humano, todo ser humano é uma luz, é um raio do sol. Todo ser humano, seja mulher ou homem, qualquer dimensão que se apresenta do ser humano, é uma luz, nasceu para brilhar. Então o provérbio continua: não deixem apagar o brilho dos outros e das outras. Não deixem apagar o vosso brilho. Brilhem, vamos brilhar. Brilhem, brilhem, para que a humanidade seja iluminada. Muito obrigado. Zelma, sua vez. Pronto, eu estou muito feliz, na realização desse debate, desse diálogo, entendendo que, na verdade, um debate dessa natureza ele tem pelo menos 90 anos de silenciamento. E de que o combate ao racismo é digno de todos. Então, não é só tarefa do movimento negro ou de quem é negro, de quem é negra, mas para construir uma civilidade, para se falar de uma verdadeira democracia em termos raciais, nós precisamos desfazer esse nó, que é a questão racial no Brasil. Obrigado mais uma vez a você, meu amigo e minha amiga. Lembre-se, racismo é crime. Saudações antirracistas, Marielle vive. Eu esqueci de falar da